um momento em Ana Karenina que eu acho que resume tudo. A Ana tá num camarote do teatro. Ela voltou à sociedade depois do escândalo, com Vronsky ao lado e linda como sempre. O que acontece? As mulheres na plateia se recusam a cumprimentá-la. Uma por uma, de propósito, publicamente. É uma execução social em câmera lenta, sem sangue, sem barulho, sem ninguém assumindo responsabilidade. A sociedade simplesmente fecha a porta na sua cara. Algumas páginas depois, o Levin tá num campo, tá ceifando trigo com os camponeses. Ele não precisa estar ali. Ele é conde, ele é rico. Ele poderia mandar alguém lá fazer isso. Mas ele pega na foice, entra no ritmo, sua e de repente sente uma coisa muito estranha. Paz. Uma coisa que ele nunca conseguiu sentir lá nos salões de Moscou ou nos debates filosóficos. Dois personagens, duas cenas, dois mundos completamente diferentes dentro do mesmo livro. E essa é a genialidade que eu quero destrinchar com você hoje. Porque o Tolstói não escreveu dois romances costurados juntos. Ele escreveu uma máquina de significado. E entender como essa máquina funciona pode ensinar muito sobre estrutura narrativa. Vamos começar com o óbvio. Ana e Levin, de Ana Karenina, mal se encontram no livro. Eles têm uma única conversa significativa e mais pro final do livro. O romance inteiro passa com esses dois vivendo em universos paralelos. E o Tolstói faz isso de propósito. Por quê? Porque ele não tá contando uma história, ele tá fazendo uma pergunta. E a pergunta é: como se vive uma vida que vale a pena? A Ana tenta responder isso com amor. E o Levin tenta responder isso com sentido. E o romance acompanha os dois em tempo real, sem dizer pra gente quem é que tá certo. Sem o narrador moralizando, sem final feliz limpo. Ele simplesmente abre os dois caminhos e diz assim: lê, olha, pensa e me diz. O que você acha? Isso é o que a gente pode chamar de estrutura especular. Não é simplesmente ter dois protagonistas. É construir dois arcos que iluminam um ao outro, onde o fracasso de um ressignifica a busca do outro e vice-versa. Pensa comigo na diferença de trajetória. A Ana começa com tudo. Ela é casada com um homem respeitado, tem um filho, tem status, é admirada em qualquer sala que ela entra. E ela abandona tudo isso por amor. Decisão dela, com os olhos abertos de quem sabia o que estava fazendo. O romance não a pune por isso. Ele mostra o custo dessa escolha dela. Já o Levin começa sem nada do que ele quer. Ele é rejeitado pela Kitty no começo do livro, está em crise filosófica permanente, não sabe o que fazer com a própria vida, se questiona se a existência toda faz sentido. E ao longo do romance ele vai construindo, peça por peça, uma vida que ele mesmo considera significativa. Repara na geometria disso. A Ana desce enquanto o Levin sobe. E eles cruzam o livro em direções opostas, como dois trens na mesma linha. Mas aqui está um detalhe que a maioria das pessoas perde. Eles têm o mesmo problema. Os dois estão procurando autenticidade numa sociedade que não tolera autenticidade. A Ana quer amar quem ela quer amar, de verdade, sem fingimento. E o Levin quer viver de acordo com o que ele acredita, de verdade, sem performance social. A diferença é que a sociedade pode absorver o Levin, porque ele é homem, porque no fundo ele cede certas coisas, porque a sua busca é interna e ninguém vê. Já a Ana, ela não pode ser absorvida pela sociedade, porque ela tornou a busca pública, porque o que ela escolheu é visível e escandaloso e ameaça a ordem vigente. Então ela é destruída. Isso é um romance fazendo crítica social sem escrever um ensaio. Agora eu vou te mostrar como o Tolstói monta isso tecnicamente. Porque é aqui que está a aula de construção narrativa. A primeira ferramenta que ele usa é o contraste de cenário como extensão do personagem. Eu acho que quase todo vídeo aqui do canal eu falo da importância do cenário, não ser só o cenário, mas também está integrado com o personagem. Toda vez que o Tolstói quer nos mostrar o estado interno da Ana, ele nos coloca num ambiente fechado. São salões, as carruagens, os quartos de hotel, os camarotes de teatro. O espaço está sempre comprimindo ela. Você nunca vê a Ana num campo aberto, em paz, em movimento livre. Ela está sempre dentro de alguma coisa. E essas coisas vão ficando cada vez menores à medida que o romance avança. Já o Levin, ao contrário, ele aparece sempre em espaço aberto. Ele está sempre nos campos, nas florestas, nas caçadas, na propriedade rural dele, que é ampla. Mesmo quando ele está em Moscou, ele se sente deslocado. A narrativa trata a cidade
como um ambiente hostil e provisório. O lugar natural do Levin é o ar livre. Isso não é paisagismo aleatório. O Tolstói está usando o espaço para externalizar a psicologia. A Ana sufoca enquanto o Levin respira. E você sente isso sem que ninguém precise te explicar. A segunda ferramenta é o que a gente pode chamar de espelhamento de crise. Nos momentos mais intensos do romance, o Tolstói corta entre os dois personagens com uma precisão quase que cirúrgica, cinematográfica. Quando a Ana tá lá no seu ponto mais baixo, consumida pelo ciúme, pela morfina, pela paranoia, o Levin tá tendo seu momento de maior clareza espiritual lá no campo. E quando o Levin tá lá no fundo do poço da dúvida existencial, prestes a questionar se vale a pena continuar vivendo, a Ana também tá lá questionando se vale a pena continuar vivendo, mas de formas completamente diferentes. Essa sobreposição não é coincidência. O Tolstói tá dizendo que esses dois personagens estão fazendo as mesmas perguntas, mas o contexto delas, as ferramentas que elas têm, a forma como uma sociedade trata elas, tudo isso é diferente. E essa diferença é o que determina o destino de cada um no livro. Como escritor, pensa no que isso significa para a sua estrutura. Você pode amplificar o peso emocional de uma cena não aumentando a intensidade dessa cena, mas colocando ao lado dela uma cena que ressoe ou contraste com ela. Aí o leitor vai sentir os dois ao mesmo tempo. A terceira ferramenta, que para mim é a mais sofisticada, é o que o Tolstói faz com a pergunta que nunca é respondida diretamente. Em nenhum momento do romance o Tolstói diz: a Ana errou. Em nenhum momento ele diz: o Levin acertou. Ele apresenta os dois caminhos com igual seriedade, com igual complexidade, igual simpatia narrativa. E nos deixa com essa pergunta. Mas é aqui que está o truque. A estrutura paralela, ela mesma já é uma resposta implícita. Porque quando você coloca os dois arcos lado a lado, o leitor inevitavelmente vai comparar. E ao comparar, ele já está julgando, ele já está sentindo. Você não precisa escrever a moral da história. A arquitetura da história entrega a moral sozinha. Isso é confiar no leitor. É o oposto de sublinhar, de explicar, de garantir que a mensagem chegou até o leitor. É construir o terreno e deixar que o leitor ande nele. Agora deixa eu trazer isso para a sua prática como escritor. O primeiro ponto é justamente esse. Protagonistas paralelos funcionam melhor quando eles têm o mesmo problema com soluções diferentes, não quando eles têm problemas opostos. A Ana e o Levin não são opostos, eles são variações. E é exatamente por isso que o contraste funciona. Porque você consegue ver o que muda quando muda o contexto, o ambiente, o gênero, as escolhas, o acaso de cada um. Se você está trabalhando com múltiplos protagonistas, você tem que tentar identificar a pergunta central que os dois estão fazendo. Ela não precisa ser uma pergunta explícita, mas ela precisa existir. Porque ela é o que vai dar coesão ao livro. O segundo ponto é usar o espaço como psicologia. Não descreva como seu personagem se sente. Coloque-o no lugar que faça o leitor sentir junto com ele o que ele está sentindo. Ambiente fechado, ar rarefeito, paredes que aproximam. Tudo isso comunica antes que qualquer palavra interna seja necessária. O terceiro ponto, e talvez o mais difícil até agora, é aprender a não responder a pergunta que você levantou. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que fazer um esforço para não falar. O Tolstói poderia ter escrito um final onde o Levin olha para o que aconteceu com a Ana e tira uma lição disso. Ele poderia ter explicitado a comparação, mas ele não faz isso. Ele confia em você, leitor, que você vai conseguir montar esse mosaico. E o mosaico que você monta com as suas próprias mãos é sempre muito mais poderoso do que o que vem pronto, que o escritor vai lá e escreve. E antes de fechar, eu quero te deixar com uma coisa para pensar. Existe um detalhe no final de Ana Karenina que fica me perseguindo. O Levin, depois de tudo, depois do casamento, dos filhos, da crise espiritual, da iluminação lá no campo, ele ainda não sabe direito o que a vida significa. Ele chega perto de uma resposta, mas não chega. O romance termina com ele olhando para o céu e sentindo que entendeu algo, mas sem conseguir articular o quê. E a Ana está morta. O Tolstói não resolve isso. Ele encerra o livro com incerteza. Não porque seja um escritor niilista, mas porque ele sabia que certas perguntas não têm resposta narrativa. Elas têm, no máximo, uma direção. Então eu vou devolver isso para você agora, hein? Vou jogar a bola. Qual é a pergunta no coração do que você está escrevendo agora? Você sabe? E se você sabe, você está confiando nela ou está tentando responder ela rápido demais, com medo de deixar o leitor desconfortável ou sem resposta? Porque o desconforto do leitor, quando é o desconforto certo, é onde a literatura vive. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos sobre escrita criativa e literatura.
Eu vou deixar aqui na tela outro vídeo aqui do canal. Eu espero que ele seja útil pra você, espero que você veja, espero que você goste. Obrigada por ficar até o final. Te vejo na próxima, hein? Tchau, tchau.